Aqui quem fala é Vinícius, eu sou assessor do Escritório de Evidências da Secretaria de Educação de São Paulo e hoje eu estou aqui para gravar, para transmitir o último plantão de dúvidas do nosso curso de Introdução à Análise de Dados e Excel. Então, parabéns a você que acompanhou e terça e quinta assistir às aulas, assistiu os plantões de dúvida, acompanhou também em outros momentos os vídeos no YouTube. Certamente não é um caminho fácil, é um caminho bem difícil, são temas complicados, são temas difíceis, mas que é muito importante para o aprendizado e para tomada de decisão baseada em evidências. Então, parabéns a você que continuou e assistiu o curso por completo, uma parte, de alguma forma transformou seu cotidiano, seja utilizando o Excel, seja utilizando o Excel de uma forma mais eficiente, seja utilizando alguma técnica estatística para tomar alguma decisão. Muito feliz, apenas gratidão, apenas agradecimentos a vocês por terem acompanhado comigo essa, tá bom? Então, muito obrigado, parabéns a vocês. Então, na semana que vem, não tem mais essa de terça e quinta aula e plantão de dúvidas. Acabou essa primeira leva do curso de Introdução à Análise de Dados e Excel, mas você que pegou no meio do caminho, você que não conseguiu assistir por outros motivos, você pode assistir no conforto do seu lar, que bom, né? No conforto do seu lar, os vídeos que a gente transmitiu e produziu aqui no Centro de Mídias. Que estão no nosso canal do YouTube. O nome do canal é Escritório de Evidências. Vocês já devem saber. Mas, de qualquer forma, está aqui no chat do Centro de Mídias, do aplicativo, o link do YouTube para vocês terem acesso às transmissões anteriores. Então, tá tudo bonitinho lá. Primeiro módulo tem todos os vídeos e plantões de dúvidas apenas da parte teórica. O módulo 0, que é Introdução à Análise de Dados, estatística básica, mais teórico mesmo, mas era talvez a parte mais difícil. O segundo módulo, que é o módulo 1, que é de Excel básico. Partimos do zero para começar a entender o que é o Excel. E o módulo 2, o terceiro módulo, o Excel intermediário, que hoje a gente está terminando aqui, que a gente conseguiu ver funções e ferramentas mais rebuscadas, né, digamos assim. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se não, se você já é inscrito, continue assistindo os vídeos, se você não assistiu algum deles, para pegar. Tem alguma análise que você precisa fazer, pode ser que esteja em algum dos vídeos do canal alguma ajuda para você fazer essa análise que você precisa fazer. Beleza? Então, vocês continuam me vendo por lá, se quiser. E o terceiro informe de hoje, antes de começar o plantão, é que também no chat aqui do Centro de Mídias está passando um link de um formulário, mas esse formulário é diferente daquele passado que havia uma avaliação e depois vocês escreviam as dúvidas. Como não vai ter mais plantão de dúvidas, como não vai ter mais transmissões às terças e quintas, a gente construiu um canal para eu conseguir conversar com vocês. Então, eu sei que é bem difícil acompanhar e continuar aprendendo Excel, a estatística básica, a introdução à análise de dados, são temas difíceis. Mas eu estou aqui para te ajudar. Então, caso apareça no seu trajeto, no seu percurso, alguma dúvida, e provavelmente vai aparecer, porque aparece para todo mundo, eu deixo esse canal, que é esse link que está passando no chat do Centro de Mídias, que é um formulário. Então, guarda esse formulário, guarda esse link da internet, para quando você tiver alguma dúvida, você inscreve uma dúvida lá e deixa o seu e-mail, que eu entre em contato com você que eu vou fazer o máximo possível para sanar essas dúvidas. Então, eu deixo esse canal aberto para melhorar esse aprendizado, para não melhorar esse aprendizado, mas para facilitar essa comunicação de tirada de dúvidas, já que às quintas-feiras a gente não vai estar ao vivo juntos, eu e você, certo?
Então, fica esse canal, guarda esse link, o link do formulário que está passando no chat do Centro de Mídias, guarda esse link e se você for assistir alguns vídeos no YouTube do nosso canal e ficar com alguma dúvida, você fala lá, Vinícius, fiquei com essa dúvida aqui. Ou, se você tiver na sua rotina, no seu trabalho, e deu algum problema, e você precisa fazer alguma análise, você não sabe fazer isso no Excel, vai demorar muito tempo para fazer manualmente, usando o olho, enfim, usando coisas de primatas, como são nossas mãos, manda lá no formulário. Vinícius, eu tô com essa dúvida aqui. Eu não prometo que eu vou responder em 1 hora, em 30 minutos, mas assim que possível eu vou tentar sanar essas dúvidas, tá bom? E vou tentar ajudar vocês a cada vez mais serem mais fluentes no Excel e com essas técnicas de estatística básica e análise de dados. Fechado? Então, são os 2 links que estão passando aí. O primeiro é o de transmissões passadas que estão no YouTube, no nosso canal, que é o canal Escritório de Evidências. E o segundo link é esse canal aberto de dúvidas entre Vinícius e você, tá bom? Então, inscrevam as suas dúvidas lá. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser depois de amanhã, pode ser semana que vem, pode ser mês que vem. E eu farei o possível para sanar essas dúvidas, tá bom? Então, eu vou começar o plantão de hoje compartilhando a minha tela. Como na última aula, na terça-feira, tinha muita informação, eu não vou conseguir fazer que nem nos outros dias, nos outros plantões de dúvidas, em que eu repassava por tudo que a gente tinha visto na aula, ou por grande parte. Eu vou passar pelos pontos que apareceram mais no formulário de dúvidas que chegou até mim, tá bom? Então, eu vou hoje falar sobre gráficos para variáveis quantitativas, vou falar sobre gráficos para ver a relação entre 2 variáveis quantitativas, e eu vou dar mais um exemplo sobre mala direta, que era aquela técnica legalzona que você fazia o link entre o Excel e o Word, e era bem bacana que você conseguia personalizar documentos de uma maneira automática, utilizando o Excel, tá bom? Então, eu vou começar, como é bastante coisa, eu vou começar aqui criando a nossa base de dados, que nem sempre, beleza? Vou tirar aqui, tá a minha carinha. Começo com o ID aluno, certo? Que nem sempre. Depois eu vou pegar uma variável de quanto a pessoa estudou. Vamos supor que a gente tem essa informação. Aluno 1, você estudou quanto? Estudei tantas horas. Aluno 2, você estudou quanto? Estudei tantas horas. Enfim, estudou quanto? E aluno 3, variável 3, a nota dele, do aluno na prova. Nota da prova. Beleza? Hoje eu não vou fazer o aleatório, que nem eu vinha fazendo nos plantões passados, porque eu quero provar um ponto, quero mostrar uma coisa legal. Então eu tinha feito antes desse plantão e criei uns números aqui. E eu vou colocar aqui, não se assustem, eu estou tirando esses números da cartola, tá? Bom, o ID aluno vai de 1 até 20, beleza? De 1 até 20. Isso não é novidade para vocês, é só quando tem uma sequência no Excel, 1, 2, 3, 4, e você arrasta, você pega esse início de sequência e arrasta, ele vai fazer essa sequência bonitona. Eu não preciso ficar escrevendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 20. Lembra? O mote da nossa aula é somos preguiçosos. Sou preguiçoso. Vamos fazer o Excel trabalhar para a gente. Quanto o aluno 1 estudou, tirando da cartola, tá? Eu vou só colocar, ele estudou 2 horas e tirou 6,5, tá bom? Aí eu vou colocando aqui, meio em silêncio, para
provar meu ponto, tá bom, pessoal? Vou fazer rapidinho. Beleza. Então, temos aqui a nossa salinha de aula, que tem 20 alunos, certo? E o aluno 1 estudou 2 horas e tirou 6,5. O aluno 2 tirou 1, estudou 1 e tirou 6. O aluno 3 estudou 6 horas e tirou 8,8. O aluno 4 não estudou nada e tirou meio. E assim sucessivamente. Esse cara estudou 10 horas e tirou 10 na prova. Tá? Então, a gente tem aqui duas variáveis. A variável de identificação, que é do ID aluno. A gente tem a variável de quantas horas a pessoa estudou, que é uma variável quantitativa. E a gente tem a nota da prova, que é outra variável quantitativa, né? E agora a gente vai fazer 2 gráficos. Um gráfico, que é o histograma, só para voltar, que a gente já tinha falado na aula. E o outro gráfico vai ser o gráfico da relação entre essas duas variáveis, que é o quanto estudou e a nota da prova, tá bom? Então, que são formas ilustrativas, formas gráficas de mostrar uma análise de uma variável quantitativa ou duas e a relação entre elas, beleza? Então, eu vou começar com um gráfico chamado diagrama de dispersão, e para quem está meio atento e assistiu lá as aulas do módulo de estatística básica, o módulo teórico, a forma principal de analisar, a forma gráfica principal de analisar duas variáveis quantitativas era por meio do diagrama de dispersão. Vamos analisar esse diagrama. Vamos criar esse diagrama e analisar. A gente primeiro seleciona os dados que a gente quer ver a relação entre. O que a gente quer ver? A gente quer ver a relação entre quanto a pessoa estudou para a prova e a nota da prova. A gente imagina, a gente espera que quanto mais tempo você estudou, maior a sua nota, certo? É uma hipótese científica válida, certo? Mas vamos verificar graficamente. Primeira coisa que a gente faz é verificar graficamente para ver se a nossa intuição está certa ou não. A gente seleciona os dados. Como a gente seleciona? A gente pega com o mouse, arrasta para a direita, né, para selecionar o dado da direita, e para baixo para selecionar todos os dados. Ou pelo teclado, você aperta Ctrl Shift para o lado, ele vai até o final da sua base de dados, para o nosso caso são só duas colunas, selecionando elas, se a gente aperta o Shift. E para baixo, ele vai arrastar até lá embaixo, até a última linha da nossa base de dados, selecionando todas elas. E é isso. E a gente vem aqui na segunda aba do Excel, que se chama Inserir. No Inserir, vão ter vários gráficos aqui recomendados. A gente vem no gráfico que parece umas bolinhas, que se chama, que está escrito XY dispersão. Certo? E deu algo interessante. Não está perfeito, mas deu algo interessante. O que ele está me falando? Vamos ver. Ele está me falando, quanto maior o número de estudos, maior a nota da prova. Vamos dar uma ajeitada nesse gráfico. A gente pode, por exemplo, apertar com o botão direito do mouse nesse gráfico. E vem no selecionar dados. Ou a gente vem aqui selecionar dados na própria aba do Excel. Está escrito selecionar dados. Enfim, vamos lá, botão direito, selecionar dados. O que a gente quer que seja o nosso X? O que é o X? É o eixo horizontal, certo? A gente quer que seja a nota, o estudou quanto, né? Quanto a pessoa estudou. A gente vai lá e arrasta. E quanto é o valor Y? O que é o Y? O eixo Y é o eixo vertical, né? Então, a gente precisa selecionar aqui para a nota da prova.
já estava certo, mas eu estou mostrando para vocês porque às vezes o Excel ele não faz certinho. Às vezes ele acha que um é o X, o outro é o Y e tá tudo invertido. Aí você precisa saber que, pô, tem alguma coisa errada aqui. Eu manualmente vou colocar qual que é o X, qual que é o eixo horizontal e qual que é o eixo vertical. E eu vou lá, coloco, ok. Deu igual, porque já estava certo. Mas a gente sabe pela aula passada que automaticamente, às vezes, o Excel coloca uma coisa errada. Usa uma análise errada. Lembra? Dá uma volta na aula passada de gráficos, que vai ter lá um exemplo claro de que, às vezes, quando eu clico no botão, ele gera um gráfico totalmente equivocado, está errado. A gente vai lá, tem que ir manualmente, como a gente acabou de fazer. Enfim, vamos também. Tá vendo que tem um 12 aqui? O nosso eixo vertical, ele vai até 12. E o nosso eixo horizontal vai até 12 também. Mas não faz sentido ter uma nota da prova maior que 10, né? Vamos ajeitar esse eixo. Como a gente faz isso? A gente dá 2 cliques no eixo. E vai estar aqui, ó. Opções de eixo, vai ter limites. Vai ter o limite 0, que é o limite inferior, e o máximo, aqui está como 12, a gente vai colocar como 10. E dá o Enter. Ele foi lá e ajeitou o gráfico para o cara que está aqui, ele tirou 10, tirou a maior nota possível. Enfim, o que esse gráfico está me dizendo, né? Agora chegou a hora da análise. A gente aprendeu como fazer, fácil, né? É só selecionar os dados, apertar inserir e selecionar o gráfico que você quer. Mas o que ele está me dizendo? O que esse gráfico de dispersão está me dizendo? Cada pontinho é um aluno. A gente sabe que cada aluno tem 2 informações, né? Tem uma informação de quanto estudou e uma informação de quanto tirou na prova, né? Então, cada pontinho vai me dar exatamente essa informação. Então, esse aluno aqui, ele estudou 3 horas e tirou 1,5. Esse daqui estudou 0 horas e tirou 0,5. Esse daqui estudou 0 horas e tirou 2,5. E assim sucessivamente. Esse daqui, por exemplo, tirou 6 e tirou 7,5. Esse daqui estudou 4 horas e tirou 6. Aí vocês pegaram o jeito. A ideia, né? Vamos dar aqui o nome. Quantidade de estudo contra nota da prova. Olha que bonito. Se a gente quiser tirar a grade, a gente pode tirar também, selecionando e apertando delete, desculpa. Se a gente quiser colocar algumas outras coisas, como uma reta que mostra a tendência, a relação entre essas 2 variáveis, quantidade de estudo e nota da prova, a gente pode fazer no adicionar elemento aqui do gráfico e colocar linha de tendência linear. Ele vai lá e me mostra que tem uma tendência de quanto maior o número de horas que você estuda, maior a nota da prova. Faz sentido, né? Então, dá um respiro. O que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu que quando a gente tem 2 variáveis quantitativas, como é o nosso caso, variáveis que têm informações relacionadas a um número, a gente faz, para ver a relação entre elas, a gente faz o gráfico de dispersão e analisa a relação entre essas 2 variáveis, que nesse caso é uma relação positiva. Certo? Faz sentido, né? A gente mudou o eixo, a gente viu como selecionar os dados de uma forma manual. Tudo isso agora, simples, certo? Agora que eu falei mais lentinho e recapitulei tudo. Dá para brincar com esse gráfico de maneiras absurdas, adicionando outros elementos, adicionando outro layout. Eu gosto daquele layout mesmo, né? Mas desse. Colocando outras variáveis,
colocando outras linhas de tendência, colocando legenda, não colocando grade. Ó, mudou o gráfico. Dá para ficar brincando com isso até o amanhecer, né? E não vai dar para passar por tudo, né? Mas a ideia geral, o panorama geral, é isso. Você seleciona os seus dados, vem em inserir e aperta nesse gráfico de dispersão, que é o principal para analisar duas variáveis quantitativas, certo? Beleza. Vamos agora para outra dúvida que chegou, que era como fazer o histograma no Excel. Lembra, o histograma era uma variável que via a distribuição, certo? A distribuição de uma variável quantitativa, beleza? Uma variável. Então, é uma análise univariável, uma variável. Vamos ver aqui da nota da prova. A gente primeiro, lembra da aula passada? A gente já falou sobre isso na aula passada. E eu sei que deu um problema técnico na aula passada, mas os vídeos já estão no YouTube, então se ficou alguma dúvida, se vocês se sentiram prejudicados, assistam lá o vídeo, tá bom? Então, a gente seleciona toda a nossa base de dados, Ctrl Shift para a direita para selecionar tudo para a direita, e Ctrl Shift para baixo para selecionar tudo para baixo, certo? E vem na segunda aba aqui e aperta Tabela Dinâmica, certo? Isso a gente já viu em aula, em plantão, né? E aperta OK. Beleza. Fomos aqui, estamos na nossa tabela dinâmica. A gente coloca a nota da prova nas linhas que tem a pessoa que tirou 0,5, as notas que apareceram na sala, né? A pessoa que tirou 0,5, a pessoa que tirou 1,5, a pessoa que tirou 2,5 e assim sucessivamente. Vamos contar quantos alunos tiveram em cada uma das notas. A gente vai lá em ID aluno e coloca e arrasta para valores, né? Deu uma coisa bem estranha. Lembra, a gente tem 220 alunos e aqui no total tá 210 alunos. Tá errado. Por quê? O padrão do Excel é pegar a soma do ID aluno. A gente não quer isso. A gente não quer que fique somando fique somando um monte de aluninho. A gente quer que conte, apenas conte. Então, a gente vem aqui nesses valores do soma de ID aluno, aperta no izinho e aperta contagem. No contagem, a gente tem aqui, bonitão, 3 pessoas tiraram 6, 4 pessoas tiraram 2, 3 pessoas tiraram 1, e assim sucessivamente. Mas, para fazer um histograma, vamos colocar categorias. A categoria de pessoas que tiraram entre 0 e 1, a categoria de pessoas que tiraram 1 e 2, a categoria de pessoas que tiraram 2 e 3, e assim sucessivamente. Como a gente faz isso na tabela dinâmica, a gente vem, aperta aqui no começo da tabela dinâmica, botão direito do mouse, tem agrupar. Aí ele vai pedir umas coisas. Onde vai começar? Vai começar no 0. E onde vai finalizar? Vai começar no 10. A gente quer categorias que vão do 0 até o 10, certo? E vai dividir por quanto? Qual que é a amplitude das categorias? 1. Então vai de 0 até 1, 1 até 2, 2 até 3, e assim sucessivamente. Eu falo muito isso, né? A gente tem aqui as nossas categorias. 0 até 1, 1 até 2, 2 até 3, e assim vai. Vamos pegar, copiar e colar e colocar aqui, para ver bonitão que a gente tem todas as 10 categorias e as pessoas aqui. Vamos, por sinal, vamos arrastar esses dados aqui, segurar esses dados, selecionar esses dados, desculpa. Ctrl Shift para a direita, Ctrl Shift para baixo. Sempre para selecionar tudo é isso. Inserir e aperta coluna 2D aqui nos gráficos. Clicou? A gente tem um histograminha e consegue analisar a nota da prova na sala de aula. A gente consegue analisar como está a distribuição das notas na nossa sala de aula. Quantas pessoas tiraram entre 0 e 1? Uma pessoa. Quantas pessoas tiraram entre 1 e 2? Uma pessoa. Quantas pessoas tiraram entre 4 e 5? 2 pessoas.
Quantas pessoas tiraram entre 6 e 7? 4 pessoas. Beleza. Conseguimos ver o panorama das pessoas na nossa sala de aula. Se a gente quisesse, por exemplo, ver... Eu vou voltar aqui no gráfico. Se a gente quisesse, por exemplo, ver a porcentagem de alunos, ao invés de frequência absoluta, uma frequência por percentual, a gente teria que ir lá revisitar as tabelas dinâmicas e ver como fazer esse cálculo de frequência percentual. Então, o que o Excel estaria fazendo é 1 sobre 20, 1 sobre 20, 1 sobre 20, 2 sobre 20, 1 sobre 20, 4 sobre 20, e via quantos por cento tinha em cada uma das categorias. É a mesma coisa, não muda nada. Para criar o gráfico, é só selecionar os dados, apertar inserir, clicar aqui em inserir, e no gráfico aqui da coluna 2D. Se a gente quiser colocar o nome do eixo, que nem a gente já falou lá na aula, a gente vai em design do gráfico, adicionar elemento do gráfico e eixos. A gente coloca títulos do eixo aqui. Qual que é a horizontal? Nota da prova. Certo? Isso é o título da prova. Qual que é o vertical? Cadê? Título do eixo. Vertical, primário. Qual que é o vertical? Frequência absoluta. E é isso. Fechamos e conseguimos analisar, isso foi um ponto que chegou no formulário bastante, como analisar variáveis quantitativas. A gente viu uma forma de avaliar e analisar uma variável quantitativa só, que é o histograma que a gente está vendo aqui, e a gente viu uma forma de analisar duas variáveis da mesma, ao mesmo tempo, a relação entre elas com o gráfico de dispersão, que a gente tinha acabado de ver. Beleza? Agora eu vou rapidão, eu sei que está terminando o meu tempo, mas eu vou passar pela mala direta, para dar outro exemplo da mala direta. É o comando mais legal do Excel, eu acho. Enfim, eu abri outra planilha aqui, só para mostrar para vocês. Vamos criar aqui da cabeça nome do aluno, nota da prova, aprovado, conselho. O que a gente tem aqui? A gente vai ter uma variável que são de identificação, que é o nome do aluno, a nota da prova dele, se ele foi aprovado ou não, e um conselho de professor aí. Vamos supor que a gente esteja fazendo o boletim da matéria. E, por exemplo, o Vinícius, nome bem típico, o Vinícius ele tirou 7. Ele foi aprovado? Vamos pensar que o professor, se tirar mais que 7 ou mais, ele foi aprovado. C, a gente lembra da nossa fórmula C, igual C, abre parênteses. Qual que é o teste lógico? Se a nota da prova for maior ou igual a 7, certo? Ponto e vírgula, qual que é o valor se verdadeiro? Aprovado, né? E qual que é o valor se falso? Reprovado. Certo? A gente fez aqui o nosso diálogo que a gente tanto fez nos últimos tempos, né? Quando eu aperto igual, eu chamo o Excel, é que nem eu chamar o elevador, ele fica no alerta, o Excel fica no alerta que, agora o Vinícius vai me pedir alguma coisa para fazer alguma coisa, né? Aí ele fala, Vinícius, o que você quer fazer? Excel, eu quero fazer uma condição C. Aí ele fala, beleza, qual que é a condição que você quer fazer? Aí eu falo, se a nota da prova for maior ou igual a 7, aí o Excel fala, beleza, essa é a condição lógica, esse é o teste que você está fazendo. Se for verdade, o que você quer que eu retorne? O que você quer que eu cuspa para você? Excel, eu quero que você retorne, cuspa para mim, aprovado. E se falso? E se não for verdade? Reprovado, Excel.
Foi um diálogo que eu tive aqui com o Excel, certo? E o conselho, vamos fazer assim, se aprovado, se a pessoa for aprovada, o valor verdadeiro continue assim. Qual que é o valor se falso? Estude mais. Então, para o Vinícius, eu vou mandar um documento para o Vinícius. Olá, Vinícius, você tirou 7, foi aprovado, continue assim. Agora, para a Paula, por exemplo, a Paula tirou 6,5. Ela foi aprovada? Veremos. Não, né? Ela não foi aprovada porque 6,5 é menor que 7, né? Foi reprovado. Qual que é o conselho do professor para ela, para Paula? Estude mais. O Kleber, por exemplo. Ele tirou 3. Ele foi aprovado ou reprovado? A gente sabe que ele foi reprovado, né? Porque 3 é menor que 7. Foi reprovado. Qual é o conselho dele? Para ele, estude mais. E para pensar, Maria. A Maria tirou 9. Ela foi aprovada? Foi. A gente quer que ela continue assim. Então, o conselho é continuar assim. Beleza. Montamos a nossa planilha existente e a gente vai agora criar o nosso boletim. Um boletim para cada um dos alunos. Beleza. Eu conseguiria fazer, na boa, 4 boletins tranquilos. Mas imagina se eu tivesse 10 alunos. Imagina se eu tivesse 20 alunos. Imagina se eu tivesse 1 milhão de alunos. Eu não ia ficar fazendo boletim 1 a 1 personalizado para cada um. Eu vou fazer o Excel trabalhar para mim. Certo? Então, vamos aqui. Você precisa ter a planilha salva no seu trabalho. Então, eu vou colocar aqui o nome da planilha, plantão último. Salvei. Substituir. Salvei aqui, bonitão. Vamos agora para o Word para criar o nosso boletim. Clica no Word. Abre o Word bonitão. Tá acabando meu tempo. Só abrimos um Word. Então, o Word você já sabe. Vamos criar um documento aqui para cada um dos alunos. Começar. É uma coisa bem simples. Prezado. Eu vou falar prezado ou prezada, né? Prezado aluno. Você tirou X na nota, na prova de estatística. Você foi reprovado ou aprovado? Não sei. Eu conseguiria ficar fazendo para 4 pessoas, eu conseguiria. Prezado Vinícius, você tirou 7 na prova de estatística. Você foi aprovado. Continue assim. Assinado o professor. Só que eu não quero fazer isso. Eu quero que o Excel faça isso para mim. Esse é o ponto. Então, você foi Y. Que seria, você foi aprovado ou reprovado. Que a gente vai fazer com que o Excel trabalhe para a gente, o Excel e o Word trabalhem para a gente, para personalizar esse documento para cada um dos nossos alunos. Você foi papapá. Qual que é o conselho? Z. Assinado professor. Bem misterioso, né? Enfim, como a gente começa a nossa mala direta, que é o nome dessa função? A gente vem aqui em correspondências, na aba correspondências, aí em cima do computador, e aperta iniciar mala direta. Clicamos, iniciar mala direta. Eu vou colocar carta, mas você pode personalizar e-mails. Imagina, você precisa mandar 100 e-mails para os professores, 100 e-mails para os diretores, 91 e-mails para os diretores regionais. Você consegue mandar via mala direta. Você tem um Excel ali e você vai pegando informações para personalizar e construindo esse documento que o corpo desse documento é o mesmo, né? É prezado aluno, você tirou nota da prova de estatística. Você foi aprovado ou reprovado. Continue assim ou não. Mas vamos colocar aqui carta. O Word já dá um avisinho aqui, Selecionar destinatários.
escolha uma lista de destinatários nova ou existente para a sua mala direta. Então, a gente precisa selecionar, a gente precisa alimentar o Word para dar informações para que ele consiga personalizar esse documento. Animal. Bem demais. É demais. Você coloca selecionar destinatários, aí ele vai estar lá. Criar uma nova lista. Você pode, inclusive, criar uma lista a partir do Word. Não precisa nem do Excel. Mas a gente já fez no Excel. Então, porque é muito mais fácil vocês ficar colocando no Excel do que no Word. Nessa plataforma do Word. Você clica. Usar uma lista existente. Aí ele vai buscar nos seus documentos essa planilha que vai estar as informações da mala direta, que você precisa personalizar. Então, a gente vai naquela planilha que a gente acabou de criar. Sim. Ele vai pensar um pouco. Qual que é a planilha que você quer utilizar para ter as informações? É a planilha 3. Porque vão ter várias planilhas, ou às vezes vai ter só uma, com as informações. Você coloca a planilha onde estão essas informações que você vai personalizar o seu documento. Aí começou. Tá vendo? Como eu falei, o documento, a estrutura dele é a mesma, certo? A estrutura dele é a mesma, mas você quer personalizar o nome do aluno, então você vem e seleciona o aluno aqui. Inserir campos de mesclagem. Campos de mesclagem que ele vai conseguir começar a personalizar, certo? Qual que é? Esse daqui é o nome do aluno. Então, o Word, ele vai gerar 4 documentos diferentes com vários nomes do aluno. Então, prezado Vinícius, prezada Paula, prezado Kleber e prezada Maria, ele vai criar vários documentos para cada um desses nomes do aluno. Você tirou quanto? Insira campos de mesclagem, nota da prova. Você foi aprovado ou reprovado? Não sei. Conselho. Conselho. Fechou. Acabou. Mala direta acabou. Porque eu já construí o meu documento personalizado para cada um deles, para cada um das pessoas. A gente pode clicar aqui em visualizar resultados. Criou personalizado para mim. Prezado Vinícius, você tirou 7 na prova de estatística. Você foi aprovado. Continue assim. Para Paula, prezada Paula, você tirou 6,5 na prova de estatística, você foi reprovado. Reprovada, né, no caso. Estude mais. Kleber é a mesma coisa. E a Maria, a mesma coisa. A gente criou, assim, com a mala direta, 4 documentos idênticos, personalizados para cada um dos nossos alunos e de uma maneira muito fácil. Se a gente tivesse 10 alunos, seria tão fácil quanto. 100 alunos, tão fácil quanto. 100 mil alunos, tão fácil quanto. A gente termina com concluir e mesclar. Enfim, como terminou meu tempo, eu vou fechar aqui, mas se você tiver mais dúvidas ou alguma questão sobre mala direta, propriamente dita, assiste o vídeo lá no canal, que tá bem explicadinho, tudinho, tintim por tintim. Ou se ficar alguma dúvida remanescente, comenta naquele formulário que eu deixei. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos 2 meses juntos nesse bate-bola jogo rápido, terça-feira e quinta-feira. Foi um prazer estar com vocês dessa maneira virtual. Eu espero ter conseguido ajudar de alguma forma essa transposição, essa forma de conseguir utilizar o Excel, que é uma ferramenta muito importante, muito interessante para analisar dados, para analisar evidências, para facilitar a sua vida. E muito obrigado. Essa é a mensagem. Continuem assim, continuem estudando desse jeito, mandando mensagem. Eu gostei muito de ter essa experiência. Então, é isso, pessoal. Voltando os 2 avisos lá do começo. Primeiro aviso, assistam os vídeos do nosso canal que já foram transmitidos. O nome do nosso canal é Escritório de Evidências e o link está aí no chat do Centro de Mídias. E o segundo aviso estou deixando um canal aberto, que é esse formulário que também está no chat aí do Centro de Mídias,
para a gente conseguir conversar sobre dúvidas que aparecerão, possivelmente aparecerão, na sua caminhada com o Excel. Então, não se esqueçam de me escrever as suas dúvidas e, assim que possível, eu tento saná-las. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Eu fico até a próxima, seja lá quando. Muita saúde, muita paz e tchau, tchau.